Eu sempre gostei muito de viajar e já andei um bocado por aí. E eu sempre tive a curiosidade e sempre fiquei muito encantada com a viagem sensorial que o queijo nos traz. Então, a gente coloca um pedacinho de queijo azul na boca e você se surpreende, porque muitas vezes a gente não tem ideia de como vai ser essa experiência na boca. E isso, para mim, é encantador. O que ele traz? Porque não é só uma viagem de sabor, de textura, de aroma. É uma viagem também das suas recordações, das suas memórias. Ele te leva para algum lugar, né? Ele te leva para algum lugar. E eu tenho uma experiência com um queijo seu. O Azul Britânia, que é pela primeira vez que eu comi esse queijo, eu fiquei completamente confuso. Porque ele era um queijo suave e ao mesmo tempo muito potente. Da onde veio, como que você faz um queijo que é suave e potente ao mesmo tempo? Carol, me explica, pelo amor de Deus, que eu tô há anos para te perguntar isso. Primeiro, eu preciso te falar que quando as pessoas me falam qual que é o seu objetivo, eu adorei isso, agora eu já sei. O meu objetivo é deixar as pessoas confusas. Você conseguiu. Eu fiquei bem confuso com o Azul Britânia. É isso, porque assim, você pega uma pessoa que tem um paladar exigente, que já provou bastante coisa, e você faz essa pessoa ficar uau, né? Tô confuso, ou tô encantado, ou puxa vida, o que é isso? Quero mais. Sim. Quando alguém fala isso pra mim, eu percebo que pronto, é aí que eu queria chegar. Hoje a Bela Fazenda produz 10 tipos de queijos diferentes. A gente começa do benzinho, que é o mais suave, e a gente vai caminhando para os mais fortes. Então, o benzinho, que é um queijo de massa mole, casca mofada. Bem Brasil, que é a mesma receita do benzinho, só que um pouco maior. Ele tem a casca mofada com mofos diversos, então mofo cinza, mofo branco, às vezes mofo azul também. A gente tem da família dos queijos azuis o azul de bofete, que é um queijo mais mole. A gente tem o Duzu, que é um queijo um pouco mais duro, mas mais firme, não mais duro. E a gente tem o Azul Britânia, que é um queijo bem amanteigado. A gente tem também, da família dos cheddars, o Sinueiro. E aí a gente trabalha com 2 maturações, o jovem e o reserva. A gente tem 3 variações do Sinueiro, também é estilo cheddar, né? Coloridos naturalmente. Então a gente tem o Amazonito, que a gente coloriu com spirulina, que é um corante natural verde, que deixa o queijo super bonito. A gente tem o Goró, que a gente lava a massa na cerveja e colore com cacau em pó. Então ele tem um efeito amarronzado, super bonito também. E a gente tem o Pampa, que a gente colore naturalmente parte da massa com urucum. Então ele fica um mesclado de amarelo clarinho com laranja mais forte e fica um queijo super bonito visualmente. E aí a gente tem o Soberano, que é um queijo de massa semi-cozido, mais para a família dos queijos de montanha. E aí a gente tem 2 maturações, o Jovem e o Reserva, que é um queijo mais duro, mais firme e com um dulçor bem pronunciado. Então quando a gente come ele, a gente percebe bastante um caramelo na boca, um amendoado. É super gostoso, precisa provar todos eles para entender o que eu estou falando. Você é uma das poucas produtoras no Brasil que tem uma linha de queijos azuis, né? Queijos com mofo azul. E no Brasil, as pessoas
sei lá, muita gente conhece só o gorgonzola, que no Brasil é tipo gorgonzola, né? Porque o gorgonzola é um queijo com denominação de origem italiana, então o resto todo não deveriam ser chamado de gorgonzola, né? Mas no Brasil tem a legislação que permite, então é tipo gorgonzola, e o brasileiro conhece o gorgonzola e consome muito gorgonzola. E qual é o desafio para você da Bela Fazenda de fazer uma família de queijos azuis e não separar, e não ser comparado com o gorgonzola? Pegando o gancho dos queijos autorais, a gente acaba conhecendo outros queijos e ampliando o nosso repertório. Eu gostaria que todo brasileiro tivesse esse repertório amplo, porque, Dudu, é muito frequente uma pessoa olhar para mim e falar: você tem queijo parmesão? Você tem queijo meia cura? Tem queijo canastra? Você tem queijo canastra? Não, o canastra só apenas é da canastra. Então, quando a gente entende que existem família dos queijos prensados, família dos queijos mofados, família dos queijos azuis, e a gente consegue entender. Então, mas é ótimo a gente estar aqui falando sobre isso, porque eu tenho certeza que a gente vai estar contribuindo para que as pessoas entendam mais sobre esses queijos autorais, em que momento o Brasil está, porque é isso, a gente precisa falar sobre o assunto, porque a gente acaba educando e ajudando as pessoas a ampliarem o repertório sobre os queijos, né? Então, os queijos autorais, que é a minha linha, que é o que eu faço, são sempre queijos de sua própria autoria. Então, um queijo que você coloca muito de você naquela receita. No meu caso, eu bebo muito da fonte da escola queijeira europeia. Então, eu tenho queijos da escola europeia suíça, francesa, italiana, inglesa. E eu gosto muito de queijo azul. E nas minhas viagens, eu acabo provando muitos queijos diferentes de queijo azul. E eu amo comer, eu amo as texturas, isso me fascina, essa suavidade misturada com a potência, isso me fascina demais, né? O brasileiro só conhece o queijo azul, tipo gorgonzola, sem casca, completamente sem casca. E quando a gente sai do Brasil e acaba conhecendo esse universo que existe lá fora, né? A gente percebe que o estranho é aqui, não é o queijo azul ter casca mofada. Não, o estranho é não ter uma casca mofada, né? E por onde a gente vai, existem as mais diversas cascas possíveis para um queijo azul, né? E não, aqui eu decidi que o queijo azul sim tem casca mofada, essa casca não te faz mal, ela faz parte da sua experiência sensorial. Casca também é queijo. Casca também é queijo, então é importante dar um trabalhão para fazer uma casca, e ela faz parte dessa brincadeira toda, que é degustar um queijo. Carol, você comentou sobre onde o Brasil está hoje no mundo dos queijos. Você, com todas essas viagens, essas experiências, nesses eventos grandes que temos por aí, onde está o Brasil hoje no universo queijo mundial? Dudu, eu acho que falta muito ainda para a gente ampliar, para a gente conhecer, para a gente descobrir sobre ele, né? Mas, assim como a cerveja artesanal já caminhou bastante, assim como o pão, hoje a gente vai em São Paulo, você tem várias padarias de fermentação natural. Você pode escolher qual a padaria de fermentação natural que você quer, né? Então, assim como esse movimento desses alimentos fermentados, assim como no pão, na cerveja, eu acredito que o queijo também está nesse movimento, porque o consumidor hoje, ele está muito mais próximo do produtor, né? Eu acho que a internet e as redes sociais te fazem estar mais próximos, né, de quem produz. Elimina essa distância. Isso, diminui essa distância, e você acaba tendo informações que você não teria antigamente. Então,
Hoje você entra no Instagram da Bela Fazenda, você consegue saber muito sobre como é feito, sobre como eu trato as vacas, sobre como é o ambiente delas, como é o ambiente de maturação de queijos. Então eu acho que o consumidor, ele está super interessado nessa história, de onde vem o produto que ele está consumindo, né? Então, eu acho que o Brasil está caminhando, mas é isso, as pessoas têm muito medo de provar coisas diferentes. Então, eu convido todos vocês a ousarem quando forem escolher, né? Existe uma infinidade não, mas uma enorme diversidade de queijos artesanais brasileiros, né? De todas as regiões do Brasil. Então, a minha sugestão é que vá provando, vá formando a sua biblioteca sensorial. Eu já, em uma das viagens, eu fiz um curso na França de maturação que eu ganhei um caderninho para eu anotar as minhas experiências sensoriais. Não? Então, é uma dica. Você ter um caderninho para anotar o que você sentiu. Essa biblioteca sua, né? Isso. Porque não adianta eu chegar e comer um queijo seu e falar assim, nossa, eu lembro o bolo de laranja da minha avó. Ninguém comeu o bolo de laranja da minha avó, a não ser eu e minha família. Isso. Mas eu tenho que ter alguma referência ali que todos conheçam, Isso. Né? Que vai lembrar alguma coisa, e nisso está o barato da harmonização, do análise sensorial. Mas você compara o Brasil hoje e vai para esses grandes eventos lá fora, você trouxe super ouro em Portugal. Queijarias por aí trouxeram ouro ou super ouro na França, que é a capital do queijo. Lá fora, como o queijo brasileiro é visto por eles hoje? Eu acho que ainda tratam com estranheza. Como se estivéssemos bem gatinhando, assim, sabe? Mas eu vejo com outros olhos. Eu acredito que a gente já está numa velocidade maior, já passamos aí do caminhar, já estamos no trote, quase no galope. Então, eu acho que estamos fazendo um barulho aí. A gente vai no Mundial do Fromage, na França, a gente tem bastante queijo brasileiro. Assim. No World Cheese Awards ainda não, a gente vê poucos queijos brasileiros, mas no Mundial do Fromage ou no Mundial do Queijo do Brasil. E não só participando, mas como ganhando prêmios importantes, né? Sim, sim. Então, eu acho que essa tendência é essa, mas para isso os consumidores precisam sair do queijo prato e da mussarela, né? Precisam fazer um misto quente com queijo maturado, né? Não precisa fazer misto quente com mussarela e queijo prato. Faça um misto quente com queijo autoral, uma pizza, uma massa. Isso, né? Então, não só na tábua, lógico, na tábua fica super elegante, super delicioso, mas a gente precisa ampliar, a gente precisa usar os queijos de uma forma maior, colocar mais queijo brasileiro dentro de casa. Aquela frase, depois do ótimo, o bom não serve isso. mais. É isso. Entre histórias, sabores e escolhas, a gente entende. Quando tem propósito e coração, o simples se transforma em algo extraordinário. E a Bela Fazenda continua fazendo os seus belos queijos.